Na semana passada, cerca de 1.000 empresários e acadêmicos soltaram uma carta aberta defendendo uma pausa de pelo menos 6 meses no desenvolvimento de pesquisas no campo da inteligência artificial. Para o grupo, o mundo está entrando em um terreno perigoso e existe a possibilidade dos cientistas criarem o que chamam de mentes digitais, que nem eles poderão entender ou controlar. Uma outra ameaça pode ser vista no campo político. Modelos de inteligência artificial já são usados para produzir peças de propaganda. Com ferramentas mais avançadas, pode ficar cada vez mais difícil definir o que é real e o que não passa de fake news. Nós temos sistemas que são pouco transparentes. Você tem um risco de discriminação. Esse é um risco hoje muito debatido no mundo todo, especialmente porque você tem vieses, né, que a própria tecnologia, a própria técnica traz. E o que é mais grave ainda, como nós estamos falando de sistemas, muitas vezes, que aprendem por exemplos, a partir de exemplos, a gente tem uma sociedade, muitas vezes, em muitas áreas, muito desigual. E aí o sistema, ele acaba aprendendo a reproduzir essas desigualdades. Os riscos dos avanços do desenvolvimento da inteligência artificial são ao tema do Ao Ponto dessa segunda-feira. Neste episódio, nós conversamos com o jornalista e colunista do Globo, Pedro Doria. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 3 de abril começa agora. Vem com a gente. Pedro Doria, antes de mais nada, bem-vindo ao Ponto. Na quarta-feira do dia 29, um grupo de 1.000 acadêmicos e empresários, incluindo Elon Musk e Steve Wozniak, divulgou uma carta alertando para o que eles chamam de guerra armamentista no desenvolvimento da inteligência artificial e pedindo uma pausa de 6 meses no setor. Há motivo para tanta preocupação? Olha, é difícil responder a essa pergunta, mas deixa eu levantar umas bolas aqui que eu acho que podem ajudar nossos ouvintes a entenderem um pouco mais esse cenário. A primeira questão é a seguinte: existe uma questão cultural no Vale do Silício. E essa questão cultural a gente está falando de pessoas que leram muita ficção científica, cuja compreensão de mundo se baseia muito em ficção científica. A gente com muita frequência fala de como que tecnologia vai desenvolvendo, tudo mais, e com frequência não pensamos sobre de onde vêm as ideias, entendeu? O Mark Zuckerberg vai fazer o metaverso. Por que ele pensou no metaverso? Você pensa num celular que abre como se fosse tivesse uma dobradiça no meio, como eram os primeiros celulares e como estão voltando agora. Como é que essas peças aparecem? A inspiração, com muita frequência, é a ficção científica. Existe uma característica na ficção científica que trata de inteligência artificial dos anos 1950 para cá, que é o seguinte: sempre dá errado. A inteligência artificial sempre encontra uma maneira de matar a humanidade, ou então ela é escravizada pela humanidade, como é o caso, sei lá, do Blade Runner, ou então ela começa a se sentir superior aos humanos, como é o caso de 2001, tudo mais. Existe esse ímpeto catastrofista. E muitas dessas pessoas que estão ali no Vale do Silício olham para a inteligência artificial como uma catástrofe possível na espreita. Então, isso não quer dizer que seja verdade, isso não quer dizer que seja o que vai acontecer, mas essa cultura existe e é pesada. Número 2, e igualmente importante, esse troço está se desenvolvendo muito rápido. Para você ter uma noção, Felipe, a versão 3 do Midjourney, o Midjourney é o mais avançado desses algoritmos de inteligência artificial que produz imagens e tudo mais. A versão 3 do Midjourney foi lançada em agosto do ano passado. A versão 5 foi lançada agora em março desse ano. E só se vai chegar a versão 10 no início do ano que vem. A versão 3 do ChatGPT, que produz textos incríveis, a versão 3 foi lançada em dezembro do ano passado. A versão 4 saiu agora em agosto. Quer dizer, existe uma diferença entre cada uma dessas versões que é uma diferença notável. O Midjourney novo está produzindo imagens de um fotorrealismo que é impressionante. A gente viu ali o Papa Francisco com o casaco da Michelin.
vemos aquelas cenas todas de alguém imaginando Donald Trump sendo preso, as fotos são muito impressionantes. Assim como esse novo ChatGPT, a versão 4, passa em tudo quanto é teste que você possa imaginar feito para adultos, produz textos com profundidade longuíssimos e tal. Esse desenvolvimento, a gente chega a um ponto da inteligência artificial que ela não depende de seres humanos programando. Quanto mais tempo ela existe, mais rápido ela se desenvolve. Então, existem impactos que são impactos reais que não tem nada a ver com ficção científica. Entendeu? Os escritórios de advocacia já vão poder começar a demitir gente. Entende? Porque a inteligência artificial vai poder substituir, vai poder fazer o trabalho de pesquisa, de esboço de relatórios, de defesas, tudo mais. A gente está falando de um ambiente em que médicos vão começar a ser demitidos, engenheiros vão começar a ser demitidos, e eu só não estou falando de jornalistas para a gente não ficar aqui entre nós, começar a ficar deprimido. Senão a gente não vai nem acabar o episódio, vai ficar aqui se lamentando. Pelo amor de Deus. Mas o ponto aqui, Felipe, o ponto aqui é o seguinte, está se desenvolvendo muito rápido, existe um impacto real na economia, a gente precisa parar para começar a pensar, vem cá, o que vai acontecer? Você vê, a gente deixou soltas as redes sociais para que elas se desenvolvessem e tudo mais, elas começaram a trincar a democracia por toda parte. E até hoje ainda não conseguimos parar para entender que tipo de regulação demos a elas. Ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, representantes do governo e da sociedade civil estão debatendo medidas de regulação da internet. A audiência foi no Supremo Tribunal Federal, que analisa recursos sobre o Marco Civil da Internet em vigor desde 2014. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou que muitas vezes as redes servem de instrumento para a desinformação, discursos de ódio, assassinatos de reputação e teorias de conspiração. Agora vem isso que tem o potencial de ter impacto muito maior do que as redes sociais, que é a inteligência artificial. Então, eu não temo pela humanidade não, tá? Eu não acho que vamos nos deparar com o HAL 9000 que vai querer sair matando todo mundo. Mas os congressos, os parlamentos no mundo deviam estar debruçados sobre essa questão como se fosse a maior prioridade do mundo. E não tão. Eu não sei se essa pausa vai dar certo, eu não sei se vai acontecer, como é que isso pode acontecer, como é que essa moratória pode fazer sentido. Agora, cara, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Os governos, eles estão preparados. Aqui no Brasil você escreveu, inclusive no Globo, no dia 24, que a gente está deixando passar essa boiada, né? O parlamento brasileiro, quando se trata de tecnologia, é uma piada. Veja, tem muitos parlamentares que eu respeito, mas é uma piada. É uma piada. É completamente despreparado e não entende, não existe um número suficientemente grande de parlamentares que se debruça sobre essa questão com a preocupação de vida. Essa é uma das questões mais importantes que existem para se pensar quando você está pensando do ponto de vista de legislar, e no Brasil isso não existe. Agora, independentemente do fato de que os nossos parlamentares não se tocaram de que esse é um problema gigante, existe um outro ponto aí que a gente tem que levar em consideração, que aí não é só brasileiro. A média de idade dos parlamentares está aumentando, temos cada vez mais pessoas de 50, 60, 70 anos concentrando os assentos no parlamento aqui nos Estados Unidos, em tudo quanto é parte, na Europa. E essas são pessoas que, em média, têm mais dificuldade de acompanhar o ritmo das mudanças. E quando a gente está falando de algoritmos que se tornam cada vez mais poderosos de 3 em 3 meses, a gente está falando algo que, bicho, aguenta aí, eu tenho dificuldade de acompanhar, eu escrevo sobre esse troço.
Existe também uma grande preocupação com o mercado de trabalho, né, Pedro? Ao mesmo tempo em que um estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que essa revolução dos robôs pode criar até 97 milhões de postos de trabalho até 2025, alguns setores e empregos podem acabar desaparecendo. Hoje existe um descompasso na evolução dessas novas inteligências artificiais e na preparação dos profissionais para esse novo mercado de trabalho? Existe um descompasso gigante. A questão é a seguinte: o que a revolução digital, o processo de automação já fez no mundo? Ele eliminou emprego de boa qualidade para pessoas que têm até o equivalente ao ensino médio. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, aconteceu na China. Se você tem até ensino médio, o tipo de coisa que você pode fazer como emprego é algo que paga muito mal. Um salário na indústria, mesmo no Brasil, final do século XX, no iniciozinho do século XXI, era suficiente para te garantir uma vida na classe média. Isso não existe mais. Isso está desaparecendo e desaparecendo de forma acelerada. Agora, a gente está indo para um ponto com esses sistemas de inteligência artificial que o mesmo fenômeno vai começar a se dar com aquelas pessoas que têm ensino superior e que exercem funções de menor destaque. Veja, as grandes estrelas, as pessoas mais criativas, mais originais, elas vão continuar empregadas. Mas a gente vai ter cada vez menos emprego para aquele advogado mediano, para aquele engenheiro mediano, para aquele jornalista mediano, entende? E isso não vai acontecer de uma tacada só, vai acontecer ao longo dos anos, mas vai acontecer ao longo de uma década. Então existe uma atenção aí de políticas públicas que precisa ser acelerada. Primeiro a gente tem que começar a falar, todas as nações têm que começar a falar de renda mínima mais a sério, entendeu? Garantir uma renda mínima, e não pode ser uma renda mínima de você não vai passar fome. A gente está falando mais do que isso. Depois a gente tem que falar de requalificação. Requalificação de pessoas que têm até ensino médio e requalificação de pessoas que têm ensino superior. Isso inclui a ideia de que a sua graduação, quando você tem ensino superior, não basta. Talvez de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, você tenha que passar dar uma pausa no seu trabalho e passar 6 meses, 1 ano na faculdade. Entendeu? Para fazer novos cursos de outras áreas, para se requalificar. E eu não estou falando de mestrado, não. É como se fosse uma graduação continuada ao longo da sua vida. A gente tem que começar a rediscutir a ideia de como que se tributa as empresas gigantes de tecnologia. Como que se tributa as empresas que vão começar a economizar dinheiro, demitindo gente para substituir por processos automatizados por conta de inteligência artificial, por conta de robôs. Esse tributo tem que ser maior. Esse tributo tem que ser maior porque a gente vai ter de pagar por um estado de bem-estar social maior. Então, veja, eu não estou preocupado com meus filhos e netos. Eu acho que a gente tem um problema concentrado nesse período de transformação da economia, que a gente já saiu da era industrial, estamos entrando numa nova era. A gente precisa descobrir como a gente faz essa transição. E quando a gente fala de um país como o Brasil, a gente não consegue alfabetizar direito, a gente não consegue ensinar as operações básicas direito. E meu Deus do céu, a gente precisa dar ensino superior para pelo menos metade da população. Cara, a gente precisa dar um salto que o sistema político brasileiro não está preparado para empregar. A gente está vendo ao redor do mundo um uso, digamos, maligno dessas tecnologias, né, como o deepfake, inclusive para uso político. Há como se preparar para os vídeos e gravações falsos, cada vez mais verossímeis e que têm o potencial de afetar os processos políticos? Quando ia começar a campanha eleitoral de 2022, eu escrevi uma coluna para o Globo alertando sobre o risco que os deepfakes podiam trazer para essa eleição. Hoje, quase 1 ano depois dessa coluna, eu me viro para você e falo
Esquece deepfake, aquilo é uma tecnologia velha. O que o deepfake faz? O deepfake substitui o rosto de uma pessoa num vídeo. Quer dizer, você já tem aquele vídeo de uma situação comprometedora qualquer e você substitui o rosto. Aí fica parecendo que é um político qualquer. Cara, não precisa mais. Inteligência artificial produz a imagem inteira exatamente na circunstância que você quiser. A gente ainda não tem público algo como o Midjourney, algo como o ChatGPT para vídeo. Mas fechado nessas empresas que desenvolvem esses algoritmos, já tem vários que funcionam muito bem. Ainda são um pouco primitivos, do tipo, dá para você perceber que aquilo não é exato. Mas é uma questão de meses, talvez de um ano. A gente viu até o furor que aquela imagem do Papa com um casaco de uma grande grife causou, né? E as pessoas chegaram a acreditar que aquilo era real. Pois é, imagina daqui a um ano quando tiver esse tipo de ferramenta em vídeo. Você bota qualquer presidente da república, qualquer político na situação que você imaginar. Qualquer um de nós, cara. E aí, para dizer que é verdade, não é? Olha, bicho, em essência, a gente vai perder a capacidade de compreender quando estamos assistindo, vendo uma imagem, o que é real ou não. A gente não vai ter mais essa ferramenta de forma clara. Isso acontece num prazo de meses. Pedro, a gente já vive um cenário de polarização política, em boa parte inflamado pelas redes sociais, né? O uso mais intenso dessas tecnologias do tipo e da inteligência artificial pode elevar a temperatura, elevar uma radicalização ainda mais intensa? Com toda certeza, com falsificação da informação. Porque a gente já tem uma cultura política nas democracias ocidentais em que as pessoas estão predispostas a acreditar naquilo que confirma os seus preconceitos. Então, pessoas de esquerda já estão predispostas a acreditar no pior que venha da direita, pessoas de direita já estão predispostas a acreditar no pior que venha da esquerda, e esse material produzido com essas tecnologias tem o risco total de acender o pavio. Pensando um pouco naquele cenário de ficção científica que a gente conversou no início do podcast, teve um artigo publicado pelo New York Times recentemente, o historiador Yuval Noah Harari, os cofundadores do Centro de Tecnologia Humana, Tristan Harris e Asa Raskin, eles disseram que é necessário dominar a inteligência artificial antes que ela nos domine. Esse limite entre o dominar e ser dominado que a gente está traçando agora, ele está mais próximo do que a gente gostaria de que ele estivesse? Eu acho que tem um tom um pouco catastrofista ali naquele artigo, tá? Eu não sei o quão preciso, o quão mais apavorado e menos sóbrio do que devia ser ele é. E olha, eu respeito imensamente o Harris, acho que o Tristan Harris faz a melhor leitura que a gente encontra entre intelectuais públicos dos problemas causados pelas redes sociais. Acho que o Harari, dentre os intelectuais públicos, é de longe um dos mais profundos, criativos, originais que nós temos. Eu tenho dificuldade de enxergar esse cenário, o mundo pode acabar, sabe? Eu me preocupo, cara, eu me preocupo com desemprego. Eu não me preocupo com a inteligência artificial nos dominando. Eu me preocupo realmente com desemprego. Eu me preocupo com impactos econômicos. Eu me preocupo perante uma crise muito grave de desemprego por conta do emprego de automação, da substituição de gente por máquina, a gente entrar num caos social tal que faça renascer de forma ainda mais intensa o fascismo e o comunismo dos anos 20 e 30. Os meus medos são esses. E não acho que isso seja um cenário improvável. Agora, eu acho difícil fazer esse tipo de previsão. Vai nos dominar, não vai. Porque é muito difícil você saber para onde que essas tecnologias vão. Isso tudo posto,
existe algo que é importante a gente ter em mente, que é o seguinte: a gente não devia, como sociedade, discutir que tecnologias queremos desenvolver ou não, em que ritmo que a gente quer desenvolver essas tecnologias. No fim das contas, tanto essa carta do Wozniak, do Musk, quanto o artigo do Harari, do Tristan, o que elas estão dizendo é isso. Será que não é hora de a gente começar a discutir como sociedade o que a gente quer desenvolver, o que a gente não quer? Será que isso deveria estar apenas na mão de algumas poucas empresas, onde poucas pessoas têm voz? E essa é uma questão muito interessante que se põe a todos nós nesse início do século XXI. E eles podem ter uma razão, sabe? Pedro Doria, muito obrigado pela sua participação e as portas são sempre abertas aqui no podcast. Valeu, Pedro. Um abraço. Felipe, Carol, é sempre um grande prazer, como eu disse. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.